A chuva não caía simplesmente sobre a fazenda Vale das Sombras. Ela castigava. Era uma tempestade fria e persistente, típica daquele outubro cinzento no interior de Minas Gerais, que transformava a estrada de terra em um lamaçal intransitável e fazia o telhado da velha casa colonial gemer sob o peso da água. Helena, com seus 32 anos marcados por olheiras profundas, que nenhuma maquiagem escondia mais, estava sentada na varanda, enrolada em um xale de lã que cheirava a naftalina. Ela segurava uma xícara de café que já havia esfriado há meia hora, observando o vapor inexistente, perdida em um transe de exaustão. O cenário ao redor era o retrato perfeito de sua alma, abandonado, falido e silencioso. A cerca do pasto principal estava caída em 3 pontos diferentes, permitindo que o mato invadisse o que um dia fora um gramado verdejante. O curral vazio de gado abrigava apenas fantasmas de uma prosperidade que morrera junto com seu avô, 10 anos atrás. Helena podia ouvir, nos intervalos dos trovões, o som agudo de uma goteira pingando ritmicamente dentro da sala de estar, caindo dentro de uma panela de alumínio. Plim, plim, plim. Um metrônomo cruel, marcando os segundos de sua derrota iminente. Ela havia voltado de São Paulo 3 meses antes, fugindo. Não apenas de uma carreira de advogada que fora destruída por intrigas de escritório, mas principalmente de Ricardo, um noivo cuja possessividade se disfarçava de cuidado até o dia em que se tornou violência verbal e psicológica. Helena achou que encontraria paz no campo, no berço de sua infância, mas encontrou apenas dívidas. O imposto territorial rural estava atrasado há 5 anos. A eletricidade, cortada na semana anterior, fora religada por pura piedade de um funcionário antigo. A despensa tinha arroz, feijão e pouco mais. A falência emocional de Helena era tão palpável que doía fisicamente em suas juntas. Ela se sentia pequena, inútil, uma mulher da cidade que não sabia diferenciar um pé de soja de um de feijão, tentando administrar uma ruína. A solidão ali não era apenas a ausência de pessoas, era uma presença física. Era o silêncio que zumbia nos ouvidos à noite. Era a certeza de que, se ela gritasse, ninguém ouviria. Mas então, a monotonia cinza foi quebrada. Primeiro foi o cheiro. O vento mudou, trazendo um odor forte de terra revirada e almíscar, algo selvagem que se sobrepôs ao cheiro da chuva. Depois, o som. Não era um carro. Era o bater pesado e rítmico de cascos na lama espessa. Ploc, ploc, ploc. Helena estreitou os olhos tentando penetrar a cortina de água. Uma silhueta surgiu na curva da estrada. Um cavalo negro, enorme, musculoso, bufando vapor pelas narinas. E montado nele, uma figura que parecia ter sido esculpida na própria tempestade. Um homem grande, envolto em uma capa de chuva de couro oleado, com um chapéu de abas largas que escondia completamente o rosto. Ele não se movia com a montaria. Ele era parte dela, e ele vinha direto para a varanda dela. Enquanto o cavaleiro desmontava com uma leveza surpreendente para seu tamanho, amarrando o animal no mourão podre da cerca, o coração de Helena disparou. O medo a fez recuar, colando as costas na parede fria da casa. Sua mente traiçoeira a levou de volta para a última noite em São Paulo. O apartamento luxuoso, o cheiro de perfume caro de Ricardo, o som de vidro quebrando quando ele atirou o copo de uísque contra a parede, a poucos centímetros da cabeça dela. Você não é nada sem mim, Helena. Você vai apodrecer naquele mato e vai voltar rastejando. As palavras dele eram cicatrizes que ainda ardiam. Ela olhou para suas próprias mãos. Mãos de pianista, de quem digitava petições, agora cheias de calos e cortes mal curados de tentar consertar um cano estourado no dia anterior. A dor de Helena não era só pelo dinheiro. Era pela perda de identidade. Quem era ela? A advogada fracassada? A neta que deixou a herança da família ruir?
Ela sentia uma vergonha profunda, uma ferida interna que sangrava toda vez que ia à Vila Esperança comprar mantimentos e via os olhares de pena e escárnio dos moradores. A doutora falida. Eles sussurravam. A figura subiu os degraus de madeira, que rangeram em protesto. O homem tirou o chapéu. Helena soltou o ar que prendia. Era Samuel. Todo mundo conhecia Samuel, mas ninguém conhecia Samuel. O mudo da serra, o gigante silencioso. Diziam que ele vivia como um ermitão numa cabana de pedra no pico mais alto da região. Diziam que ele tinha força para derrubar um touro no braço. E diziam que ele era amaldiçoado. A lenda local contava que, quando criança, ele viu os pais morrerem queimados num incêndio misterioso e que o trauma roubou sua voz para sempre. Ele nunca emitiu um som, nem um gemido de dor, nem um riso, nem um grito. Apenas silêncio. Um silêncio absoluto, denso, perturbador. Samuel parou a 2 metros dela. A água escorria de seus cabelos negros e compridos, colados ao rosto anguloso, coberto por uma barba por fazer. Seus olhos eram o que mais assustava. Castanhos, profundos, inteligentes demais para um bicho do mato, como Ricardo o chamaria. Ele a encarava sem piscar, sem a lascívia dos outros homens da cidade, mas com uma intensidade que parecia ler cada pensamento de fracasso na mente de Helena. Pare um instante e se coloque no lugar dela. Você está sozinha, isolada, com traumas recentes de violência emocional, e de repente, a figura mais misteriosa e temida da região aparece na sua porta no meio de uma tempestade. O que seu instinto gritaria? Correr ou enfrentar? O medo às vezes nos paralisa, mas às vezes nos prepara. Comente medo ou coragem para definir o que você sentiria agora. Samuel enfiou a mão dentro da capa. Helena pensou em uma arma. Pensou em gritar. Mas ele tirou um envelope de papel pardo, grosso, úmido nas bordas, e estendeu para ela. O destino não estava pedindo licença. Ele estava invadindo sua varanda, mudo e encharcado. O som da chuva parecia ter diminuído, ou talvez fosse o zumbido nos ouvidos de Helena que aumentara. Com dedos trêmulos, ela pegou o envelope. Estava pesado. Ao abrir, o cheiro de dinheiro velho, notas guardadas em colchões, cheirando a mofo e fumo de corda, a atingiu. Eram maços e maços de notas de 50 e 100 reais. Havia ali uma pequena fortuna para os padrões locais. Junto com o dinheiro, havia uma folha de caderno pautado, dobrada em 4. Helena desdobrou o papel, esperando uma letra garranchosa de quem mal sabe segurar uma caneta. Mas o que viu a chocou mais do que o dinheiro. A caligrafia era elegante, cursiva, firme, com um estilo antigo, quase aristocrático. A carta dizia: "Eu sei que o banco vai leiloar a Santa Fé em 90 dias. Eu sei que você não tem como pagar. Aqui tem o valor exato da dívida principal e dos juros. Eu ofereço este dinheiro e meu trabalho braçal para recuperar a fazenda. Em troca, você se casa comigo. Um casamento no papel. Preciso do seu nome para limpar o passado da minha terra e preciso de um lugar seguro. Não tocarei em você. Dormirei no celeiro. Seremos sócios. Se aceitar, pague o banco amanhã. Se não, queime este dinheiro." Helena levantou os olhos do papel atordoada. O mudo sabia escrever melhor que muitos doutores. E ele sabia. Ele sabia o valor exato. Ele sabia do prazo. Como? Aquele homem que todos tratavam como um animal de carga tinha informações privilegiadas. "Isso é loucura", ela sussurrou, a voz falhando. "Um casamento? Por quê? Por que eu?" Samuel não fez gestos exagerados. Ele não apontou, não gesticulou. Ele apenas manteve o contato visual e muito lentamente levou a mão ao peito, sobre o coração, e depois apontou para a terra sob os pés de Helena. Terra, coração, conexão. A proposta era absurda. Casar-se com o pária da cidade. Ricardo riria até perder o fôlego.
A sociedade local a destruiria. Mas Helena olhou para a fazenda ao redor. Era tudo o que ela tinha. Era a memória de sua avó. E aquele dinheiro salvaria tudo. Ela olhou para Samuel novamente. Ele não parecia um mendigo pedindo esmola. Ele parecia um rei exilado oferecendo uma aliança. Havia dignidade na sua postura ereta. Havia um mistério perigoso, sim, mas também havia uma tábua de salvação. Helena sentiu a adrenalina misturada com o desespero. Ela amassou o envelope contra o peito. Se eu fizer isso, são as minhas regras, disse ela tentando recuperar alguma autoridade. Você fica no celeiro. Ninguém entra no meu quarto e você trabalha como nunca trabalhou na vida. Samuel assentiu uma única vez, um movimento seco, militar. Ele se virou, desceu os degraus, montou no cavalo e sumiu na chuva, deixando Helena com uma fortuna nas mãos, um casamento arranjado e uma sensação terrível e excitante de que acabara de vender a alma ou salvá-la para um desconhecido. A notícia do casamento caiu como uma bomba atômica na pequena Vila Esperança. No dia da cerimônia civil, uma terça-feira cinzenta, havia gente aglomerada na porta do cartório apenas para ver o espetáculo grotesco. Quando Helena desceu de seu velho carro, vestida com um terninho sóbrio, e Samuel desceu de sua picape antiga, usando uma camisa branca engomada que parecia apertada demais em seus ombros largos, o burburinho foi cruel. Olha lá, a bela e a fera do agreste, zombou o dono do bar da esquina. Dizem que ela está grávida dele, por isso o casamento. Inventou uma senhora beata, benzendo-se com falso pudor. Helena ouviu tudo, manteve o queixo erguido, mas por dentro sentia-se morrer a cada passo. Samuel, por sua vez, parecia imune. Ele caminhava com a tranquilidade de quem atravessa um campo vazio, ignorando os risos, os dedos apontados, os sussurros venenosos. Na hora de assinar, o tabelião fez uma piada de mau gosto. O noivo quer ler os termos ou prefere que eu desenhe? Samuel pegou a caneta com uma delicadeza contrastante e assinou Samuel dos Santos, com uma fluidez que calou o tabelião por um segundo. A volta para casa foi silenciosa. O primeiro mês de convivência foi estranho, tenso, repleto de uma atmosfera de vigilância mútua. Helena trancava a porta do quarto todas as noites, empurrando uma cadeira contra a maçaneta. Ela ouvia os passos de Samuel lá fora, no pátio, indo para o celeiro que ele reformara para si. Mas Samuel cumpriu cada letra do acordo mudo. Ele trabalhava como 3 homens. Acordava às 4 da manhã, antes do sol, e só parava quando a lua estava alta. O som da enxada, do martelo e da foice tornou-se a nova trilha sonora da fazenda Santa Fé. Onde havia mato, surgiu pasto limpo. Onde havia cercas caídas, surgiram mourões novos cortados e tratados por ele. O telhado foi consertado. A horta, antes morta, explodiu em verde sob os cuidados dele. Helena observava tudo da janela da cozinha, com uma mistura de gratidão e desconfiança crescente. Ele era eficiente demais. Inteligente demais. Um dia, ela encontrou um esquema de irrigação desenhado num pedaço de papelão no celeiro. Eram cálculos de engenharia hidráulica complexos, usando a gravidade do riacho. Samuel estava construindo um sistema que nem os agrônomos da cooperativa sabiam fazer barato. Quem é você? Ela sussurrou para si mesma, observando as costas largas dele brilhando de suor sob o sol do meio-dia. A curiosidade começou a roer o medo. Ele não era um simples matuto. Havia uma mente brilhante presa naquele corpo bruto e naquela boca fechada. Aos poucos, a barreira do medo começou a ceder lugar a uma rotina quase doméstica, embora bizarra. Helena começou a cozinhar para os dois. No início, deixava o prato na varanda. Depois, passou a convidá-lo para comer na cozinha. Eles sentavam-se em lados opostos da mesa de madeira maciça. O silêncio era o terceiro convidado. Mas não era mais um silêncio vazio.
Começava a ser um silêncio de companheirismo. Helena falava. Falava sobre o dia, sobre as plantas, sobre as notícias do rádio. Samuel ouvia. Ele ouvia com uma atenção que Ricardo jamais tivera em anos de relacionamento. Ele parava o garfo no ar, olhava nos olhos dela e a sentia nos momentos certos. Helena percebeu que gostava de falar com ele, justamente porque ele a escutava de verdade, sem interromper, sem julgar, sem tentar consertar seus sentimentos. A tensão sexual e emocional começou a crescer nas entrelinhas. Um toque acidental quando passavam o sal. O cheiro de sabonete de aroeira que ele exalava após o banho no riacho. A forma como ele parava de trabalhar para vê-la estender roupa no varal. Mas o mundo lá fora não os deixaria em paz. Ricardo descobriu. Era um domingo de sol. Helena estava lendo na varanda quando o carro esportivo prateado de Ricardo entrou na propriedade, levantando poeira e arrogância. Ele desceu acompanhado de 2 amigos da cidade, todos com latas de cerveja na mão, rindo alto. Então é verdade, gritou Ricardo abrindo os braços com escárnio. Minha Helena virou mulher de peão. Cadê o animal? Quero ver se ele sabe fazer truques. Helena sentiu o sangue gelar. Ela se levantou, tremendo. Sai daqui, Ricardo. Essa terra não é sua. Ricardo subiu na varanda, invadindo o espaço dela. O cheiro de álcool e perfume caro a enjoou. A terra não, mas você ainda é minha. Você acha que eu vou deixar você me humilhar ficando com esse monstro? Ele agarrou o pulso dela com força. Você vem comigo. Vamos anular essa palhaçada agora. Helena gritou de dor. Nesse momento, o ar pareceu ficar mais denso. Do galpão de ferramentas, Samuel surgiu. Ele não corria, ele caminhava, mas caminhava com uma energia cinética aterrorizante. Ele segurava uma marreta de 5 quilos em uma das mãos, como se fosse um graveto. Os amigos de Ricardo recuaram instintivamente. Ricardo, porém, confiante em sua impunidade de homem rico, riu. Olha lá, o mudo veio defender a dona. Vai fazer o quê? Latir? Samuel parou a 1 metro de Ricardo. Ele soltou a marreta no chão. O estrondo do metal batendo na terra seca fez todos pularem. Samuel ergueu a mão aberta e, num movimento rápido demais para ser acompanhado, segurou o pescoço de Ricardo. Não apertou para matar, apenas para imobilizar. Ele levantou o rosto de Ricardo até que ficasse na altura do seu e o encarou. Nos olhos de Samuel, Ricardo viu algo que nunca vira em reuniões de negócios ou brigas de bar. Viu a promessa absoluta de violência letal. Viu um abismo. Samuel empurrou Ricardo para trás com um único empurrão que o fez voar 2 metros e cair na poeira. O mudo apontou para o portão. Um gesto simples, definitivo. Ricardo levantou-se limpando a roupa, vermelho de fúria e vergonha, mas pálido de medo. Você vai se arrepender, Helena. E você, aberração. Seus dias estão contados. Ele entrou no carro e acelerou, fugindo como um cão chutado. Helena estava encostada na coluna, respirando com dificuldade. Samuel virou-se para ela. A fúria em seus olhos desapareceu instantaneamente, substituída por uma preocupação suave. Ele se aproximou, hesitou, e então, com a ponta dos dedos grossos e calejados, tocou levemente o pulso dela onde Ricardo apertara. O toque foi de uma delicadeza devastadora. Helena não recuou. Ela olhou para ele e, pela primeira vez, não viu um estranho. Viu um homem. E sentiu-se segura. A segurança, porém, durou pouco. A ameaça de Ricardo ficou martelando na cabeça de Helena. Ela sabia que ele era vingativo e tinha conexões poderosas com o prefeito da cidade, um homem corrupto chamado Coronel Brandão. Helena decidiu que precisava saber quem era seu marido, de verdade, para se preparar para a guerra que viria. Numa tarde em que Samuel foi à cidade comprar arame, Helena cometeu o pecado da invasão. Ela foi até o celeiro. O lugar era de uma organização espartana. Uma cama simples,
uma mesa, ferramentas alinhadas milimetricamente. Mas debaixo de uma tábua solta no assoalho, que ela notou porque estava levemente mais limpa que as outras, ela encontrou uma caixa de metal. Dentro da caixa, a verdade explodiu em seu rosto. Havia recortes de jornais antigos de 30 anos atrás. Manchetes sobre o incêndio na mansão von Ritter. Família alemã de industriais morre em incêndio criminoso. Único sobrevivente, menino de 8 anos, desaparece. Havia documentos de propriedade de terras. Terras imensas que hoje eram ocupadas ilegalmente pelo coronel Brandão e pela família de Ricardo. E havia um diário. Helena abriu o diário. As entradas eram recentes, eram escritas por Samuel. Dia 45. Ela sorriu hoje. O sorriso dela ilumina esta escuridão que eu habito há décadas. Dia 60. Ricardo voltou. Tive que me conter para não matá-lo. Ainda não é a hora. Preciso das provas finais. Dia 90. Estou usando Helena. Sinto-me um monstro. Casei com ela porque a fazenda Santa Fé faz divisa com as terras roubadas da minha família. Preciso cavar no limite norte para encontrar os restos do carro do meu pai, que eles enterraram lá. Ela é meu escudo e meu passaporte. Mas estou me apaixonando pelo meu escudo. Helena largou o diário como se ele queimasse. O choque foi duplo. Primeiro, Samuel não era um caipira mudo. Era Samuel von Ritter, herdeiro legítimo de um império roubado, um homem culto que escolhera o silêncio como camuflagem para sobreviver e planejar sua vingança. Segundo, e mais doloroso, ele a usara. O casamento, a ajuda, o dinheiro, tudo era parte de um plano frio para recuperar o que era dele. Ela era apenas uma peça no tabuleiro de xadrez de sua vingança contra o coronel e Ricardo. Imagine sentir seu coração se abrir para alguém e, no minuto seguinte, descobrir que tudo foi calculado. Samuel salvou Helena, mas com segundas intenções. Isso anula o bem que ele fez? A vingança dele justifica usar uma pessoa inocente? O que dói mais? A mentira ou saber que ele se apaixonou no processo? Comente, perdoaria ou jamais, aqui embaixo. Helena ouviu o som da picape chegando. A raiva e a dor da traição subiram por sua garganta como bile. Ela saiu do celeiro com os documentos na mão, esperando por ele na varanda como uma juíza diante do réu. Quando Samuel desceu do carro e viu Helena segurando o diário e os recortes, ele parou. Seus ombros caíram, a máscara de gigante impenetrável desmoronou, revelando um homem cansado de carregar segredos. Ele caminhou até ela, sem tentar fugir. "Você fala?" Helena perguntou, a voz embargada de choro. "Todo esse tempo, você podia falar e me deixou acreditar que era mudo. Você me usou para chegar perto das terras do Brandão." Samuel olhou para ela com uma dor infinita. Ele abriu a boca, tentou formar palavras, mas o hábito de 30 anos de silêncio era uma corrente física. Ele apenas assentiu com a cabeça, confirmando tudo. "Você é um mentiroso, Samuel. Pior que o Ricardo. O Ricardo pelo menos mostrava quem era. Você fingiu ser meu salvador." Helena jogou os papéis no peito dele. "Pegue suas coisas. Saia da minha terra. O acordo acabou." Samuel tentou se aproximar, tentou tocar a mão dela, mas ela recuou com nojo. Nesse momento de ruptura total, o destino interveio da forma mais cruel possível. O som de sirenes cortou o ar. Não uma, mas várias. Carros da polícia local e 2 caminhonetes pretas, sem placa, invadiram a estrada da fazenda. Ricardo não estava brincando. Ele e o coronel Brandão, alertados por algum informante na cidade sobre as investigações silenciosas de Samuel, decidiram agir antes que o mudo fizesse algo. "Eles estão aqui", gritou um homem no megafone. "Saiam com as mãos para cima. Temos um mandado de despejo e prisão para Samuel dos Santos." Era uma armadilha. Eles iam matar Samuel e tomar a fazenda de Helena. Samuel olhou para os carros cercando a casa.
Eram 10 homens armados. Ele olhou para Helena. A mágoa nos olhos dela ainda estava lá, mas agora misturada com terror. Ele pegou o diário do chão, escreveu algo rápido na capa com um pedaço de carvão que estava no bolso e entregou a ela. Depois, empurrou Helena para dentro da casa e trancou a porta por fora. Ele se virou para enfrentar o exército sozinho. Ele ia se entregar para salvá-la? Ou ia morrer levando o máximo de inimigos possível? Helena leu a frase escrita a carvão na porta. O plano era usar você. A falha foi amar você. Fuja pelos fundos. A sensação de não tem mais saída era sufocante. Helena estava trancada, ouvindo os gritos lá fora, o som de armas sendo engatilhadas e o homem que a traiu e amou, caminhando desarmado para a morte. Samuel caminhou até o meio do terreiro. A chuva recomeçara, fina e gelada. O coronel Brandão desceu de um dos carros, um homem gordo e suado, acompanhado de Ricardo, que segurava uma pistola cromada. Olha só, disse o coronel. O herdeiro fantasma. Achou que a gente não sabia quem você era, garoto. Seus pais morreram gritando. Você vai morrer calado como viveu. Ricardo riu, nervoso. Acaba logo com isso, coronel. Vamos pegar a escritura e sumir com o corpo. Dentro da casa, Helena observava pelas frestas da janela. O medo a mandava fugir pelos fundos, como Samuel instruíra. Mas o coração é um rebelde estúpido. Ela viu Samuel parado, punhos cerrados, cabeça erguida. Ele não era um monstro. Ele era um menino que viu o inferno e sobreviveu. E ele estava se sacrificando por ela agora. A mentira dele doeu, mas o sacrifício dele era a verdade final. Helena correu. Não para os fundos, mas para o escritório do avô. Ela sabia onde estava a velha espingarda de caça. Estava enferrujada, talvez nem funcionasse, mas ela não ia deixar ele morrer sozinho. Lá fora, Samuel calculava. 10 homens, 3 metros de distância. Ele podia derrubar 2 antes de levar o primeiro tiro. Era o fim. Ele aceitou. Ele olhou para a janela onde sabia que Helena estava e fechou os olhos, despedindo-se. Ajoelha, mudo! Gritou Ricardo, apontando a arma para a cabeça de Samuel. Samuel não se ajoelhou. Ele abriu os olhos. O azul intenso de sua íris queimou Ricardo. Ele deu um passo à frente. Atira! Provocou Ricardo, tremendo. Atira ou eu atiro! Foi nesse instante que a porta da casa explodiu para fora com um chute de Helena. Ela saiu para a varanda apontando a espingarda velha para o coronel. Ninguém toca nele! Ela gritou, a voz aguda de pânico e coragem. A distração foi mínima, 1 segundo apenas. Todos olharam para ela. Mas 1 segundo era tudo o que Samuel von Ritter precisava. Com um rugido gutural, ele avançou. Não sobre Ricardo, mas sobre o coronel. Ele usou o corpo de Ricardo como escudo humano quando os capangas dispararam. O caos se instalou. Tiros uniram, atingindo a terra e a madeira da varanda. Samuel lutava como um demônio. Ele desarmou um segurança, golpeou outro com uma força que quebrou ossos. Mas eram muitos. Um tiro atingiu a perna de Samuel. Ele caiu de joelhos. Ricardo, que fora jogado longe, levantou-se, pegou a arma caída e apontou para a cabeça de Samuel, a queima-roupa. Acabou a aberração! Gritou Ricardo, sorrindo com sangue nos dentes. Diga tchau para a sua piranha. O tempo congelou. Helena puxou o gatilho da espingarda. Clique. Falhou. A munição velha não disparou. Ela gritou de desespero. Samuel, de joelhos na lama, sangue escorrendo da perna, olhou para Ricardo. E então, aconteceu. A barreira de 30 anos se rompeu. A caixa de Pandora se abriu. Ele encheu os pulmões com o ar da tempestade e soltou a voz. Não. A palavra saiu como uma onda de choque físico. Não era uma voz humana comum, era rouca, profunda, cavernosa, carregada de 3 décadas de dor represada. O som foi tão inesperado, tão primal,
que Ricardo vacilou, assustado como se um morto tivesse falado. Samuel aproveitou o terror puro nos olhos de Ricardo. Essa terra é minha! Ele rugiu, cada palavra rasgando sua garganta desacostumada. Com a adrenalina da própria voz, Samuel ignorou a perna baleada. Ele saltou para cima, ignorando a arma. Ele agarrou o pulso de Ricardo e torceu até ouvir o estalo. Ricardo gritou. Samuel o levantou pelo colarinho com uma mão só e o arremessou contra o coronel Brandão, derrubando os dois na lama. Os capangas, vendo o mudo falar e lutar com aquela fúria sobrenatural, hesitaram. E nessa hesitação, o som de sirenes reais da Polícia Federal, que Helena havia chamado secretamente antes de confrontar Samuel no celeiro, uma revelação para o público e para Samuel, chegou ao portão. Ela não tinha apenas brigado, ela tinha agido. A cavalaria chegou. Os federais, investigando a grilagem há meses, prenderam o coronel e Ricardo em flagrante tentativa de homicídio. Samuel estava de pé, ofegante no meio do terreiro, a chuva lavando o sangue de seu rosto. Ele olhou para Helena na varanda. Ela largou a arma inútil e correu. Ela correu para a lama, para a chuva, e se jogou nos braços dele. 3 meses depois. A Fazenda Santa Fé não era mais uma ruína. Era o centro de operações da nova cooperativa Von Ritter. As terras roubadas foram devolvidas a Samuel pela justiça. Ele era, oficialmente, o homem mais rico da região. Mas ele estava lá, na horta, com as mãos sujas de terra, colhendo tomates ao lado de Helena. A perna dele ainda mancava um pouco, uma lembrança eterna da batalha. Eles sentaram na varanda ao entardecer. O silêncio ainda estava lá, mas agora era opcional. Helena serviu café. "Você ainda não fala muito", comentou ela sorrindo. Samuel tomou um gole do café, olhou para o pôr do sol dourado sobre as montanhas que agora eram livres. Ele virou-se para Helena. Sua voz ainda era rouca, grave, lenta, como se cada palavra fosse preciosa demais para ser desperdiçada. "Palavras", disse ele testando o som, "podem mentir. O silêncio me protegeu, mas só a sua voz me salvou." Ele pegou a mão dela e beijou a palma, onde os calos do trabalho duro agora cicatrizavam. "Eu menti no começo, Helena, mas o amor foi a única verdade que eu não consegui calar." A câmera se afasta lentamente, mostrando o casal na varanda da casa reformada, cercados por verde e vida. A imagem final não é de riqueza, mas de paz. Eles aprenderam que o amor não precisa de discursos bonitos, precisa de presença, coragem e às vezes de um grito na hora certa. Quantas vezes o silêncio escondeu sua verdadeira força? A história de Samuel e Helena nos prova que, mesmo quebrados, podemos consertar uns aos outros. Se você chegou até aqui e sentiu o poder dessa voz, se inscreva no canal. Comente aqui embaixo. Minha voz é minha força. E compartilhe essa história com quem precisa de esperança hoje. Até a próxima.